Então, vou botar para nós a apresentação de uns slides, que é para a gente poder trazer uma reflexão ainda sobre o capítulo 2, algumas questões ainda sobre o capítulo 2. Então, vou botar aqui para nós. Maria e Grace, quando vocês sentirem de falar alguma coisa, de trazer alguma ideia, algum questionamento, por favor, aí vocês tomem a palavra e façam o uso dela. Então, a gente ainda está dando uma olhada no capítulo 2 do livro do Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. O interessante dessa proposta de desenvolvimento da linguagem é que ela é simples e profunda. No capítulo 1, nós vimos que, vou passar aqui para frente, que vai aparecer os 4 elementos para vocês lembrarem aqui. Deixa eu botar aqui. Capítulo 1, então, ele apresentava os 4 elementos da comunicação não violenta. Isso é interessante porque são 4 pontos básicos que a gente vai estudar. Eu acho que tem microfone aberto aí, é o teu, Grace, vê se tu fecha aí. Deixa eu fechar ali. Tá, deu. Então, são 4 elementos desse processo de reformulação da linguagem. Vamos começar ali pelo primeiro elemento, que ali está descrito como observação. Então, esse primeiro elemento ele vai mexer com o nosso campo de visão, ou melhor, nossa percepção. Nossa percepção, a forma como a gente percebe as coisas. E aí, nesse primeiro ponto, a comunicação não violenta vai nos auxiliar a desenvolver uma nova habilidade. Junto com outras que já estão desenvolvidas. Por exemplo, nós temos a habilidade de avaliar, interpretar, julgar, diagnosticar, comparar, analisar. Então, junto com essas habilidades, nós vamos desenvolver uma nova, aqui chamada de observação. Nós podemos também dizer que é uma linguagem de delegacia, porque ela vai procurar fazer com que nós consigamos descrever os fatos, ao invés de avaliar eles, ao invés de interpretá-los, ao invés de julgá-los, de diagnosticar, de comparar, nós vamos descrever os fatos. Agora a gente pode se perguntar, e eu acho que é importante colocar essa pergunta: por que seria interessante nós desenvolver essa nova habilidade de percepção para reformular a nossa linguagem? O que ela tem de tão significativo, por assim dizer? E por que ao longo da nossa vida, talvez, né, pelo menos na minha, nós nunca soubemos disso, que era importante desenvolver uma nova habilidade de percepção para adentrar, por assim dizer, uma nova forma de se comunicar. Aí a gente pode ver o seguinte: a descrição dos fatos
A grande diferença que essa habilidade tem das outras é que as outras dependem do passado para existir. E essa não necessita do passado. Ou melhor, ela só existe por conta do presente. Explica melhor aqui o passado e o presente da situação. Eu queria entender um pouco mais. Certo. Vou explicar aqui, então. Olha esse novo slide aqui, Maria. Um dos ganhos de se desenvolver uma habilidade descritiva dos fatos é o de limpar a mente das associações passadas, para ver as coisas exatamente como são agora. Exemplo, veja o leite derramado. Eu vou explicar o que é esse exemplo aqui. Esse exemplo eu tirei desse livro aqui, que eu até vou recomendar já, aproveitar. Espera aí, onde é que ele está? Aqui. Esse livro aqui, Pais Liberados, Filhos Liberados, é da Adele Faber, Elaine Maziche, são duas alunas do Rain Ginot, que foi um cara que eu recomendo para pesquisar também, Rain Ginot. E aí, o que elas trazem nesse livro é um curso que elas fizeram com Rain Ginot sobre educação infantil e como esse curso impactou no dia a dia delas. E o Rain Ginot começa esse curso falando assim: o que é que difere na forma como eu me comunico com as crianças da forma habitual que nós fomos educados para nos comunicar? E ele diz o seguinte: a diferença é que eu descrevo as coisas, eu não julgo, eu descrevo. E aí ele traz esse exemplo do leite derramado. Por exemplo, você está atrasado, aí botou seus filhos na mesa, crianças pequenas, serviu o copo de leite de cada um deles, e aí você volta para fazer uma coisa no quarto rapidamente, aí quando retorna para a cozinha, tá os leites tudo espatifado por cima da mesa e no chão, e você atrasado. E aí ele diz que a pessoa que desenvolve essa habilidade de descrever os fatos, ela vai olhar para a situação, ao invés de trazer o passado e misturar ele com essa situação, usando uma expressão do tipo: vocês só fazem bagunça, vocês não têm consideração comigo, ninguém me ajuda nessa casa. Ao invés de trazer coisas que estão pendentes do passado e misturar na situação, ele vai nos ensinando como tu descreve os fatos. E isso é uma questão de condicionamento, né? De você criar hábito para isso. Então, você diz o que você está vendo. Eu vejo um leite derramado. E automaticamente você oferece uma possibilidade para solucionar a situação, como trazendo um pano e colocando na mão das crianças. Enquanto elas vão ali juntando leite com pano, você vai arrumando outras coisas, mas aí você já pensa na solução da questão. Então, nessa possibilidade de descrever os fatos, a mente não traz associação do passado. O simples desenvolvimento dessa habilidade faz com que a gente vá limpando as ideias pré-concebidas, que fazem com que o passado se misture com o presente. As ideias pré-concebidas.
Então, se a gente lembrar, por exemplo, de um dos maiores filósofos que teve na nossa história, ele se chamava Sócrates. E aí a máxima conhecida dele era essa frase: eu só sei que eu nada sei. A gente pode pensar assim, essa é uma frase, sei lá, que de repente é bonita, porque me parece que a pessoa está assumindo uma certa humildade. Eu não sei se vocês veem dessa forma, mas talvez possa ver assim, que bonita, a pessoa é humilde. Ela está dizendo que ela não sabe de tudo, ou que... Mas essa frase ela é mais profunda, porque nos faz pensar o seguinte: bom, eu só sei que eu nada sei significa também que eu não compreendo coisa alguma do que eu vejo. Ou seja, eu estou vendo todas as coisas pela primeira vez nesse momento. Isso é muito diferente de eu trazer ideias pré-concebidas e dizer que eu conheço as coisas a partir daquilo que eu sei do passado. E aqui a gente aprofunda mais um pouco. Essa citação aqui é do livro Um Curso em Milagres. Esse livro eu comecei a estudar ele e eu vi que basicamente ele trabalhava com o desenvolvimento dessa habilidade de percepção que a CNV promove. E aí ele explica um pouco sobre a percepção em si, as leis da percepção. Então ele diz assim, o que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Então, esse livro vai trazer essa informação de que, primeiro, antes da gente ver uma coisa fora, a nossa mente buscou no nosso quadro de referência, por exemplo, nos nossos valores, aquilo que ela quer projetar os olhos para buscar fora. Então, é como se a gente olhasse para dentro e depois buscasse no mundo de fora aquilo que validasse o que existe no mundo de dentro. Esse livro ele é mais provocador ainda porque ele vai dizer que a gente, sendo honesto, diria assim: eu invento o mundo que eu vejo. E também coloca essa pergunta para a gente pensar: é o mundo de fora que determina a forma como eu vejo ele? Ou são os meus pensamentos que determinam a forma como eu vejo o mundo? O que tu acha, Maria e Grace? Vamos lá. Começa por Grace, pela ordem alfabética, ou sou eu, como é o bastão da palavra? A Grace está aí? Ela quer falar ou eu posso falar antes? Pode começar, pode começar. Há pouco devo, Grace? Então, vamos lá. Olha aqui, em primeiro plano, eu vou comentar o leite derramado, né? A gente tem até uma expressão: não adianta chorar o leite derramado, né? Assim? Então, o que é o leite derramado é o passado mesmo, né? Já passou, já aconteceu, não adianta ficar queixando algo que não tem mais jeito. Então, para mim, o leite derramado tinha essa expressão. Não adianta chorar o leite derramado, olha, esquece que passou. E está olhando, do ponto de vista da observação para a CNV, o leite derramado, é, de repente, assumir que a realidade é essa e que eu não tenho mais o que criticar, é resolver. É agora achar os caminhos
de superação daquilo ali. Daí, o sentimento, a necessidade e o pedido. Vamos limpar todo mundo? Vamos resolver tudo para poder ficar bem? Porque o leite já está derramando. Bem, isso é uma forma de observar o mundo externo que, de alguma maneira, eu vejo e sinto com meus sentimentos e meus olhos, mas que eu preciso ver como lidar com esse estímulo externo que é sempre do mundo, que é o mundo externo a mim. E eu penso que quando eu vejo o mundo da minha forma, ou eu vejo o mundo como ele é, eu sinto que não há neutralidade na visão. A gente sempre carrega um tônus afetivo, emocional no que vai ver, sempre. E a depender do que, de alguma maneira, a minha memória afetiva traz para mim, eu posso não me entusiasmar com o que eu estou vendo, como eu posso também achar desconfortável. Então, há sempre um componente que é meu no que eu olho o mundo, sim. Eu não acho que nunca vai haver neutralidade. E eu, inclusive, como alguém que também estuda inconsciente coletivo, eu aprendi com Jung de que quando a gente nasce, não tem somente uma herança filogenética biológica do corpo físico, a gente traz uma gênese também da nossa ancestralidade, que traz em si sensações e sentimentos que são inconscientes, que fazem parte dos arquétipos do meu inconsciente coletivo, que eu fui gestado. Então, acho que nunca ninguém é neutro no seu olhar sobre o mundo, e o mundo, ainda que me encante ou me desiluda, ele é um externo visto por mim. Então, eu penso que há essa dialética. A síntese é o que eu faço da relação entre o externo e eu mesma, mas é uma dialética, a visão que a gente tem do mundo, entre a tese, que é o mundo, a antítese, que sou eu, e a síntese do que eu faço ao ver o mundo. É mais ou menos isso, Tiago e Grace. Não sei se fui clara, mas passa a palavra, Grace. Como? Oi, tá ouvindo? Isso me trouxe uma coisa que eu aprendi nos grupos lá quando a gente fazia aqui em Porto Alegre, que é uma coisa que eu fiquei processando também. Dependendo da pessoa que está fazendo a coisa, por exemplo, quem derramou o leite, eu vou agir de uma maneira, né, observando. Daqui a pouco, se é meus filhos, não sei o que, eu vou me estressar. Ou se é alguém, né, uma visita que veio, né, aí eu não vou falar nada, eu vou engolir. Então, a gente, às vezes, nessa observação, né, a gente acaba processando isso, né? Por que a gente faz isso? A gente faz a distinção, né? E porque a gente, às vezes, não se preocupa mesmo, né, de resolver ali, precisa, tem que estar tocando ali de forma impulsiva, assim, às vezes, né, parece que a pessoa fez por gosto, né? Qualquer coisa que aconteça, né? E às vezes a gente fica analisando isso, né? E eu acho nitidamente para mim que é interno mesmo. Assim, é o que a gente. Como é que eu vou dizer? Não é uma coisa externa, porque dependendo da pessoa que for fazer, tu vai agir de maneira, né? Tu vai pensar de uma maneira. E aí depois, às vezes, tu vai pensar: por que eu agi assim? Né? Por que eu observei dessa forma? Por que eu critiquei? Né? Mas eu acho que essa observação, eu acho que aquele respirar e contar até 10 e processar, né? O que está acontecendo. Isso, assim, que eu entendo. Depende, então, das ideias que eu tenho pré-concebidas dali, né? Das crianças, da visita, tudo envolve um conjunto de ideias pré-concebidas, né? Essa habilidade aí, ela é a mais desafiadora de todas aqui que a comunicação não violenta propõe, ela é a mais desafiadora. E ela é algo que eu acho que a gente vai levar a vida toda
para ir criando habilidade, né? Uma criação de uma habilidade. Até no último encontro do grupo a gente entrou nessa conversa, né? De que não era para você não julgar, porque isso aí vai ser impossível. Mas o começo é a gente aprender a assumir a responsabilidade pelo julgamento. Esse é o passo principal. Ao invés de não julgar, né? Mas assume a responsabilidade pelo julgamento. Eu estou me sentindo incomodado porque eu julgo isso assim. Já estou assumindo a responsabilidade, já dei um grande passo à frente, né? Quando eu digo 2 vezes o eu me sinto assim porque eu julgo dessa maneira. Ou seja, ninguém é responsável pelos meus sentimentos, mas eu estou localizando a causa deles na forma em que eu estou percebendo as coisas. Isso é um passo de honestidade, já é um passo de honestidade bem grande. Né? Eu posso dizer assim, eu me sinto incomodado porque tu fez isso. Aí não tem honestidade. Mas se eu digo, eu me sinto incomodado porque eu julguei a tua atitude como uma falta de respeito, eu já estou sendo mais honesto. Isso é o importante que a gente busca desenvolver na CNV, é a autenticidade e, acima de tudo, honestidade. E nesse capítulo, um dos elementos, vou voltar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Desse capítulo 2, ele trata sobre a negação da responsabilidade. E isso tem essa função na percepção também. Por exemplo, vou dizer uma negação de responsabilidade que ele usa ali no capítulo. O uso da expressão ter que, ou ter de fazer, né? Eu tenho de fazer tal coisa. O uso dessa expressão, ela nos tira a possibilidade de escolha. É como se eu fosse obrigado a fazer determinada situação. Então, o Marshall ele pede para a gente substituir o uso dessa expressão por sempre eu escolho. Eu escolho ir trabalhar hoje porque eu quero ganhar meu dinheiro no final do mês. Eu escolho dar nota para os meus alunos porque eu quero receber o salário que a escola me paga. Então, sempre utilizar o eu escolho. E aí, no campo da percepção, sempre procurar se responsabilizar por aquilo que está percebendo. Eu estou me sentindo incomodado porque eu percebi a tua atitude, ou eu interpretei a tua atitude como um desrespeito. Estou assumindo a responsabilidade pela minha interpretação. Isso vai nos remeter a essa frase do livro Um Curso em Milagres que diz: eu invento o mundo que eu vejo. No final das contas, vai ser isso. A gente vai chegar nesse ponto de que a forma como eu percebo o mundo é uma criação minha e não uma determinação do mundo de fora para dentro. Mas antes eu vejo os meus pensamentos e aí sim eu vejo o mundo. Então eu vejo o mundo de acordo com os meus pensamentos. Deixa eu passar mais uma. Aqui tem outra frase. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno.
as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Essa ideia da projeção é uma ideia basicamente da psicanálise. Não é, Maria? Sim, a projeção é algo, quer dizer, da psicanálise, da psicologia como um todo também. A gente sempre usa a projeção, inclusive transferência e contra-transferência também, como projeção. A gente... Essa frase está muito clara, é o que eu estava achando que era o que eu falei antes também, né? O mundo que nós vemos reflete o nosso próprio referencial interno. A gente não é neutro no que vê, a gente tem sempre uma forma de sentir o que está vendo que é nossa, é idiosincrática, é individual, é subjetiva, né? Porque uma coisa é observar enquanto o objeto externo a mim, mas o sujeito que sou eu observando já está, de alguma forma, comprometendo o que ele vê. Ele já está observando algo a partir do olhar dele. Não é assim? Então, eu não vejo possível neutralidade. Agora, a projeção faz a percepção, sim, porque a gente se projeta no que está vendo, porque o meu desejo, a minha acuidade de ver, a minha sensibilidade em ver, é que faz eu ver. Eu posso olhar e não ver. Então, muito, o ver é algo muito forte, porque, Me vem assim, sim, pode falar, é roda de conversa, não precisa parar. me vem, me vem assim que essa coisa da troca, das outras pessoas poderem falar também, e de tu ouvir, e elas trazerem o referencial delas, trazerem, né, e tu conseguir ter empatia de ouvir, isso que faz quebrar essas barreiras de eu ficar só me guiando pelos meus referenciais, pelo meu quadro ali de valores, e, né, eu ter essa capacidade de abrir e ver outras experiências, né, eu acho que é aí que faz essa quebra, até para tu poder ter uma observação maior, né, trazendo também outras experiências para tua, já que tu não vivenciou, né, acho que é aí que tá, né, essa coisa da troca, da conversa, entre as pessoas, né, de não se fechar no seu mundinho, né, me trouxe isso. Também concordo. Esse Ah, cuidado, Grace, né? essa tua fala aí, para mim, também bate muito forte em mim, assim, como eu acredito nisso aí, que essa troca, esse diálogo, ele vai quebrando a rigidez, abalando a rigidez de percepção, né? E vai te abrindo mais para outras formas de ver. O Isso. diálogo proporciona isso mesmo, a troca, é bem isso. Eu Nós já preciso estamos... ver também como os outros veem, né? Porque, por vezes, eu tenho uma forma de focar que eu não vejo o todo. Então, eu preciso entender o que o outro vê para poder ver que eu também não vi tudo. Então, essa é a grande troca que eu sinto também que a Grace traz e que é fundamental aí na busca do aprender a conviver, observando e dizendo o que observa, mas também escutando o outro, né? Estamos chegando no final aí do nosso café. Vamos fazer passar a palavra aí para dizer como é que está saindo daqui, como é que foi esse encontro. Eu vou ser o último. Começar por ti, Grace, pode ser? Como é que está saindo daqui? Como é que foi esse encontro? Olha, agradeço fazer essa observação. Eu até esse fim de semana tive uma questão com a minha irmã lá. E aí, ai meu Deus, estou longe da comunicação não violenta, eu não consegui nem falar direito. E aí, agora, aqui, trazendo, assim, essas coisas é bacana, né? Que às vezes a gente não tá aberto para ver o que o outro, tipo, que o outro está num outro lugar, né? Pessoas geradas pela mesma mãe, pelo mesmo pai, mas tem visões diferentes porque estão em lugares diferentes, né? E aí é legal, né? Ter essas trocas assim e quebrar também, né? Essa rigidez que a gente fica, né? De ter essa verdade sozinha. E é isso, assim,
bem oportuno, assim, chegar e dar esse assunto, assim. Mexeu bastante, assim. Gratidão por compartilharem juntos. Passa a palavra para Maria. Bem, foi muito rápido, não chegou a Maria, ser um passa. café, acho que foi um suco, né? O café é mais quentinho, mas de repente eu me sinto assim cada dia mais mobilizada para estar com vocês nas situações que estamos todos, cada dia de uma forma diferente, com grupos, ainda que façamos parte do mesmo grupo, com pessoas também diferentes. Hoje a Grace, para mim, foi mais próxima. E acho que eu estou hoje ouvindo o que eu precisava ouvir, porque tive um episódio em família essa semana, discutindo o meu olhar sobre, por exemplo, música que eu não gosto, porque não faz parte da minha sensibilidade. E aí, uma pessoa da família, minha próxima, disse: Você está muito achando que só a academia lhe ensina, mas cadê a forma de sentir a pluralidade das pessoas? Ela dizendo também: Eu convivo com 100 pessoas, uma gosta de rock, outra gosta de iê, outra gosta de. Eu não vou gostar delas, porque eu prefiro música clássica, tipo isso. Então, de repente, a gente, na verdade, se contamina com um determinado tipo de valor e não escuta o outro com a sensibilidade do outro. E a comunicação não violenta é exatamente esse oposto. Eu tenho que sentir o que o outro sente, me colocando no respeito ao outro, ainda que não seja a minha preferência o que eu estou fazendo, o que eu estou escutando, o que eu estou vendo. Então, hoje, o que conseguimos chegar reforçou essa minha preocupação, essa minha responsabilidade de ser mais aberta aos valores dos outros. E gratidão também, Tiago. Começamos bem e estamos concluindo em pouco tempo uma intensidade muito, para mim, importante. Gratidão também. A você, a Grace. Passa a palavra para o Tiago. Viu que descuido? Passo a palavra para o Tiago. Obrigado, Perdão. receba a palavra, Maria. Eu também saio daqui feliz assim por a gente ter se visto, estar junto. Isso aí para mim eu não sei, é tão mágico, né? Poder estar junto com as pessoas é muito legal, eu gosto. E sai também agora a partir dessa tua fala, Maria. Me lembrei da que eu estava pensando hoje sobre a compreensão. A comunicação não violenta ela é um exercício de compreensão. E a compreensão ela parte então desse estado de não saber. É muito interessante isso, né? Porque quando eu escuto você, ao final eu lhe dou uma escuta e pergunto assim: foi isso mesmo que você disse? É como se eu não estou afirmando que você disse isso, mas eu estou perguntando porque eu não sei se foi isso mesmo. Eu quero saber, né? Então, como a compreensão ela vem também desse mundo inocente dentro de nós, desse mundo inocente, né? Que não é feito de ideias pré-concebidas. Eu acho que todos nós temos esse mundo inocente dentro de nós e a gente tá resgatando ele, né? Então é isso. Obrigado, Grace. Obrigado, Maria. Obrigada a vocês. E o mundo inocente é o inconsciente também, né? Ele fala muito. Obrigada a vocês também, gente. Foi muito bom. Eu não vou poder estar amanhã, infelizmente, é a minha hora de atendimento ao paciente pela manhã amanhã, né? Que é de 10 às 11h30, não vou poder estar. Sinto muito, mas vou deixar agora para encontrar vocês dia 16. E Não, na feliz Dia da segunda. Mulher, Grace. Não, segunda-feira estamos juntos de novo, Maria. Sim? Segunda-feira. Antes do dia 16 temos encontro? Ah, legal. Então. Sim, Eu sim, não sim. sei isso. Eu botei ali na divulgação que o Eu vou, próximo encontro eu vou olhar. teórico
É dia 16, mas tem os encontros de segunda, quarta e quinta da semana que vem. Vai acontecer ainda, antes do dia 16, tem segunda. Ok. Então, vai ter 11, 14 e 16. É isso? É isso aí. Um abraço. Valeu, Grace. Valeu, Maria. Beijo. Então, valeu, Tiago, também. Nossa.